Olá, tudo bem? Hoje eu trago a nossa aula, né, sobre a função exponencial. Nós não vamos nos aprofundar tanto na função exponencial, tá, gente? A ideia aqui é trabalhar só assim, ó, qual é a cara de uma função, a sua lei, né? Como é que o gráfico se comporta. A gente vai trabalhar um pouquinho a construção do gráfico, sim, mas o principal em si não é vocês saberem construir o gráfico perfeitamente, mas você saber interpretar um gráfico, porque é como costuma ser mais cobrado, né? Numa prova de PAV e Enem, vocês não vão desenhar um gráfico, porque costuma ser múltipla escolha. A ideia é vocês saberem interpretar um gráfico, tá? Então, primeira coisa, o que é a função exponencial? Sua definição. Nós definimos como função exponencial uma função f de reais em reais positivo sem o zero, cuja lei de formação pode ser descrita por f de x igual a elevado a x ou y igual a elevado a x, em que a maior que zero e a diferente de 1. Então, vamos começar. Essa primeira parte aqui, tá? Uma função, para ela ser definida, ela tem que ter um domínio e um contradomínio. Então, qualquer função na sua lei, ela é representada f de função, e aí dois conjuntos. O primeiro conjunto é os valores que o x pode assumir, e o segundo conjunto é os valores que o y pode assumir, tá? Então, quando eu digo reais aqui, eu digo que o x, esse xzinho aqui, pode ser qualquer, eu posso colocar qualquer número. E aqui, quando eu digo reais positivo sem o zero, eu quero dizer que o y só vai poder ser números positivos, e esse asterisco é, né, dispensando o zero. Essa questão de nomenclatura foi trabalhado lá no início, quando nós trabalhamos conjuntos. Aí eu trabalhei um pouco com vocês a representação dos conjuntos, a escrita, certo? A lei, que a gente costuma dizer de forma, né, mais chula, a fórmula de uma função, ela é sempre tem um comportamento, né, específico. Então, por exemplo, a função de primeiro grau, a função afim, ela era do tipo ax mais b, tá? O a e o b eram números e o x era o x. Por que ela era função de primeiro grau? Porque o x tinha expoente 1, 1 grau. A função de segundo grau, ou função quadrática, ela era do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, o a, o b e o c eram números, e o x era a letra, tinha um x ao quadrado, um expoente 2, por isso função de segundo grau, expoente 2. A nossa função exponencial, ela é do tipo a elevado a x. O a também é número, então o nosso ABC sempre é número, tá, gente? E o x agora, ele é o expoente. Então, de primeiro grau, o x tinha expoente 1. De segundo grau, o x tinha expoente 2. Exponencial, o x é o expoente. Então, sempre que eu falar em função exponencial e equação exponencial, que é o nosso próximo conteúdo, na verdade, o nosso x será o expoente. Então, agora a gente vai ter um número elevado a x, tá? Esse a aqui, que é o número, ele é um número real. O que quer dizer real? Ele pode ser número inteiro, pode ser fração, pode ser um número, né, com vírgula, mas ele tem umas exigências, que são o quê? O a, esse a aqui tem que ser maior que zero, tá? Então a gente não pode ter número negativo, ele não pode ser o zero, por isso que é maior, e ele tem que ser diferente de 1. Ah, mas por que isso? Se ele for 0 ou 1 aqui, nós não temos uma função exponencial, a gente tem uma função constante, tá? Então, ele não se encaixa na função exponencial. E se ele for negativo, também nós não teríamos uma função exponencial, nós teríamos pontos aleatórios, tá? Seria uma função descontínua que nem é conteúdo para ensino médio. Então, no nosso caso aqui, o que vocês têm que saber? Que a função ela é um número elevado a x e que esse número ele obrigatoriamente é maior que zero e diferente de 1. Então ele pode ser 0,1, 0,2, 0,3, assim, até 0,99999. Aí pula o 1, não pode ser 1, e aí 1,1, 1,2 até o infinito, tá? Aí agora alguns exemplos para vocês. Por exemplo, fx igual a 2 elevado a x. O a é quem? É o 2.
f de x igual a 0,3 elevado a x. O meu a é 0,3. E f de x igual a 1 meio elevado a x, onde o meu a é 1 meio. Então, os primeiros casos que a gente vai trabalhar aqui são esses. A elevado a x, onde o a é um número, né, que pode ser um número inteiro, um número decimal, um número fracionário. Mas ele não pode ser negativo, ele não pode ser zero, ele não pode ser 1. Tá? Então, ele é maior que zero e diferente de 1. Gráfico. Nós podemos dividir a representação gráfica da função exponencial em dois casos, crescente ou decrescente. A gente aprende truques para desenhar o gráfico, né? Por exemplo, a função de primeiro grau, aquela primeira, a gente construiu uma tabela, lembra? Escolhia 5 valores para x, aplicava a fórmula, marcava os pontos e traçava uma reta. Então, na função de primeiro grau, era sempre uma reta. A função de segundo grau, ou quadrática, a gente tinha que olhar o A, o C, fazer uma báscara para descobrir aonde cortava o eixo X, calcular uma fórmula que era o vértice, e era aquele... A parábola é como se fosse um Uzinho, que às vezes era virado para cima e às vezes para baixo. Mas então, o gráfico da função afim era sempre uma reta, e o gráfico da função quadrática era sempre uma parábola. Então, não importa se era mais para cima, mais para baixo, se era crescente, decrescente, mas era sempre. Afim é sempre uma reta e a quadrática é sempre uma parábola. A função exponencial ela é uma curva. Uma curva que pode ser crescente, estar subindo, ou decrescente, estar descendo. E quem manda se vai subir ou descer é o A, aquele azinho lá. Então, a nossa curva ela é desse estilo, ó. Ela pode começar próximo do zero, o eixo X, ela não toca o eixo X, ela se aproxima quase para tocar, mas não toca. E aí, então, ela começa lá embaixo, e aí ela vai crescendo, crescendo, crescendo e sobe. Ó, ela é uma curva, ela não é uma reta, ela é algo, né, arredondado, assim. Ela não toca o eixo X, e ela vai passar aqui pelo ponto 1, tá? Então, ela corta o Y no 1. Essa curva, ó, se vocês olharem, ela começa lá embaixo e aí ela cresce, ela sobe. Essa curva, ela vai ser crescente, ela vai subir quando o nosso A for maior que 1. Então, o gráfico é crescente quando a base é um número maior que 1. Por exemplo, 2 elevado a x, 3 elevado a x, 4,5 elevado a x. Então, se o A, que acompanha o x, for maior que 1, é uma função crescente. E é sempre esse estilo. Às vezes ela é um pouco mais fechadinha, às vezes ela é um pouco mais aberta, mas ela é sempre essa curva aqui. Se o meu A for entre 0 e 1, algumas pessoas dizem negativo. Não, negativo não, porque o A não pode ser negativo. Ela é o mesmo comportamento, porém agora ela desce, ela é decrescente, ela começa lá em cima, aí ela vem descendo, descendo até se aproximar do eixo X, mas não cortar, tá? E é como se ela seguisse infinitamente. Não toca o eixo X, nos dois casos, passa pelo 1, só que aqui, quando o A é maior que 1, ela sobe, quando o A é entre 0 e 1, ela desce. Então, assim, gente, como o meu A não pode ser negativo, não existe o gráfico para o negativo. O meu A, ele é positivo, lembra? Ele é maior que 0, e ele pula o 1. Então, o 1 não pode ser. Então, quando fica entre 0 e 1, por exemplo, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, até o 0,9999, ela vai descer. Quando passar do 1, 1,2, 1,3, 1,4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito, ela vai ser crescente. Então, a curva é sempre desse estilo, tá? Não toca o eixo X, ela está cortando aqui no 1. Se for maior que 1, ela sobe. Se for entre 0 e 1, ela desce, tá bem? Algumas pessoas pedem simplesmente para construir o esboço, então tu mais ou menos tem que saber só o comportamento. Mas se a gente quiser construir com uma precisão maior, a construção desse gráfico é bem semelhante à construção da reta, lá do primeiro gráfico que a gente viu. Então, a gente tem alguns passos para seguir. O primeiro é analisar o valor de A para saber se a função vai ser crescente ou decrescente. Tá? Segundo é construir uma tabela, onde a gente vai ter o X, a lei da função, que é a fórmula, o Y e o par ordenado. Então, ela tem 4 colunas. A primeira coluna vai ser X, a segunda a gente bota a fórmula, que é onde a gente faz o cálculo, a terceira é o Y, que vai ser a nossa resposta, e a última é o par ordenado, é o ponto, XY. Aí a gente vai escolher valores para X, por exemplo, 5, que nem lá na função afim. Vocês escolhem os valores de X, vocês aplicam a lei da função, e aí ao aplicar a lei, vocês descobrem o Y. E aí a gente escreve como ponto, ó, XY, por quê? Para poder marcar os pontos no plano, e aí, depois de marcar os pontos,
a gente vai unir esses pontos, lembrando que agora não é uma reta, é algo meio curvo, tá? Uma curva. Algumas coisas importantes. Primeiro, o gráfico nunca toca o eixo X, tá? E tem uma explicação. A explicação é porque para tocar o eixo X, vocês deveriam aplicar a conta e a resposta dar zero. E não tem como numa potência a resposta ser zero, tá? A não ser que o nosso A fosse zero, isso não acontece. Então, se o nosso A for qualquer número, 2, 3, 4, o que seja, não importa qual seja o expoente aqui, nunca a resposta é zero. Por isso que ele não toca o eixo X. Então, o que eu tenho que lembrar? Não toca o eixo X. E segundo, esse tipo de gráfico, né, de função y igual a elevado a x, intercepta o eixo y sempre no 1. Ah, não vai ter o caso que intercepte um outro? Sim, mas aí a função ela tem uma característica a mais. Então, esse primeiro, que é um número elevado a x, toca no 1. Aí eu trouxe um exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual a 3 elevado a x. Primeira coisa, o A é 3. 3 é maior que 1. Então, vai ser uma função crescente, vai começar lá embaixo e vai subir. Segunda coisa, construir uma tabela. Terceira, escolher os valores para x e calcular o y pela lei. A minha tabela aqui já está pronta, tá? Então, eu vou explicar para vocês. Então, o que eu comentei com vocês? O x, a lei, o y e o par ordenado. Eu já não botei a coluna do y. Eu preferi tirar a coluna do y e botar direto para ordenado, tá? Poderia acrescentar. Então, o x, tá? É os valores que vocês escolhem. Então, vocês escolhem 5 valores. Pode ser menos? Pode. Eu aconselho a escolher sempre valores próximos do zero, porque senão vai ficar número muito grande. Aqui é a nossa lei da função, em vez de f de x eu usei y, tá? Y igual a 3 elevado a x, onde a gente vai aplicar a fórmula. As respostas serão o meu y, e aqui eu já escrevi como par ordenado, como ponto. Primeiro x, depois o y. Então, lembre, a fórmula é 3 elevado a x. Então, o 3 vai se manter. O que muda é o x. No caso, eu escolhi menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Tem que escolher número positivo e negativo, senão não dá certo, tá, gente? Para vocês mais ou menos saberem como é o comportamento. Não dá para escolher só 1, 2, 3, porque, eu sei que vai ser uma reta como era antigamente. Não. Então, aqui o meu x é menos 2. Então, 3 elevado a menos 2. Lembrem que sempre que o expoente é negativo, eu preciso torná-lo positivo. De que maneira? A gente inverte a fração e muda o sinal do expoente. Aqui eu só tenho o número 3, mas então que número está embaixo do 3? É o 1, lembra? Então, se é 3 sobre 1, eu inverto, fica 1 sobre 3, e o meu expoente que era negativo fica positivo. Aí eu faço a potência. 1 elevado a 2 é 1, porque 1 vezes 1 é 1, e 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, 9. Gente, essa divisão aqui, 1 dividido por 9, ela é aproximadamente 0,11111, tá? Então, aproximadamente 0,11. Vocês podem, inclusive, deixar apenas uma casa após a vírgula, 0,1, não tem problema. Então, o meu ponto vai ser o x é menos 2 e o y é 0,1, 0,11, 0,111. Nesse caso aqui, eu aconselho vocês a usar só o 0,1 para marcar, porque vocês vão ver que fica bem apertadinho. Depois, o x menos 1. Então, 3 elevado a menos 1, expoente negativo inverte a fração, fica 1 sobre 3, expoente positivo. Então, fica 1 terço. 1 dividido por 3 é aproximadamente 0,3, 0,33. Então, quando o meu x for menos 1, o meu y será 0,3, 0,33. Aconselho vocês também a marcar lá pelo 0,3. X é zero, então y igual a 3 elevado a zero. Quando o meu expoente é zero, a resposta é sempre 1. Qualquer número elevado a zero, a resposta é 1. Então, o meu x é zero e o meu y é 1. x1, então 3 elevado a 1 é 3. O meu x é 1 e o meu y é 3. Então, o x é sempre os valores que vocês escolhem, e o y é o valor que vocês descobrem aplicando a fórmula. Y igual a 3 elevado a 2, 9. Então, o meu x é 2 e o meu y é 9. Então, a gente descobriu 5 pontos. O que a gente vai fazer agora? Marcar os pontos e unir eles, lembrando como funciona a curva. Então, aqui eu botei os pontos para vocês. E aqui está o gráfico. Já botei direto, tá? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de desenhar com o mouse no computador. Porque o mouse eu uso com a mão direita e eu sou canhota, então eu não tenho
com a mão assim, prática de escrever, com a mão direita, e com a mão esquerda, o mouse eu não consegui me acertar para fazer, porque aperta com os botões contrários. Mas se vocês tiverem alguma dificuldade na construção, eu posso fazer no papel, gravo o videozinho assim, na mão mesmo, e aí eu mando para você, só me chamar, tá? Então, como é que é os pontos aqui, gente? O x é menos 2 e o y 0,1. Lembra como é que a gente marca ponto? A gente faz um tracejado para o x, um tracejado para o y, o encontro é a bolinha. Só que quem é 0,1? Então, aqui é o 0 e aqui é o 1. Então, aqui seria 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Ah, mas o 0,11. Gente, o 0,1, 0,11, 0,111, ele é sempre no mesmo lugar aqui que a gente tem que se basear. Porque quando a gente quer comparar números, a gente tem que, após a vírgula, números que são menores que 1, a gente compara a quantidade de casas após a vírgula. Então, na verdade, 0,1, se eu quisesse comparar com 0,11, seria 0,10, tá? Então, quando vocês forem desenhar números com vírgula, após menores que 1, esqueçam o 2, 3 números após a vírgula. Usem só um, porque é muito pequenininho. Então, aqui o meu x é menos 2, beleza, mas o meu y é 0,1. Então, se aqui é o 0, 0,1 ficaria muito próximo. Aí eu faria o tracejado e seria aqui, tá? Então, pensem nos milímetros da régua, no 0,1. Depois o meu b é menos 1 e 0,3. Então, menos 1 e o 0,3. Se o 0,5 é bem no meio, o 0,3 seria um pouquinho mais abaixo. O meu C é 0 e 1. Lembra quando uma das coordenadas é 0, quer dizer que está em cima do eixo? Ou do X ou do Y? Esse 1 é Y, então tem que ficar em cima do 1 do Y. Depois 1 e 3, então, faz o tracejado no 1, o tracejado no 3, está aqui o D. E depois 2 e 9, faz o tracejado no 2, o tracejado no 9, está aqui o meu E. Após marcar os pontos, eu desenho a minha curva. Lembrando que não toca o eixo X, por mais que aqui ficou parecendo, gente, é porque o ponto ficou grande para vocês poderem enxergar, não toca. E corta no 1. Por que corta no 1? Porque sempre que o X é 0, qualquer coisa elevado a 0 é 1. Então, sempre que o X for 0, o Y será 1. Então, ó, é uma curva crescente, lembra que o A era positivo, era 3? Então, é uma curva crescente, que não toca no X, passa pelo 1 e sobe, ok? Então, novamente, se tiver alguma dificuldade, então, assim, ó, essa questão aqui dos números menores que 1, com vírgula, muitos alunos têm dificuldades, deveria ter sido bem trabalhado lá quando vocês aprendem os números reais, seria 7º, 8º ano, a gente trabalha bem essa questão da posição, do valor posicional, certo? Qualquer coisa, só prender o grito. Tinha 2 exemplos no material de vocês, mas eu resolvi trazer só um, tá? Para a gente poder depois priorizar os exercícios. A função exponencial do tipo especial. Então, o primeiro caso que eu trouxe para vocês era apenas a elevado a x. Agora eu trouxe o tipo especial, que é b vezes a elevado a x. Tem outros casos, mas nós só vamos trabalhar esses dois, tá? Então, além de ter um número elevado a x, a gente tem um outro número multiplicando, um b qualquer. O meu A continua com as mesmas regras, ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1, tá? Representa a minha base da função exponencial. E o B é um número que vai estar multiplicando essa potência. Lembrando que quando eu tenho multiplicação em potência, primeiro eu resolvo a potência para depois a multiplicação. Então, eu não posso fazer B vezes A e juntar num número só, tá? Então, o que muda se eu tiver um número multiplicando a minha potência? A ideia do gráfico é a mesma. Se o A for maior que 1, o gráfico é crescente. Se o A for entre 0 e 1, o gráfico é decrescente. A única coisa que muda é que se vocês tiverem um número multiplicando a potência, esse número, esse B, vai ser aonde eu vou cortar o eixo X. Então, o eixo Y, perdão. Então, antes eu falei para vocês que os gráficos anteriores, sem o B, esqueçam o B, cortavam sempre no 1, sempre no 1. Porém, se não for só A elevado a x, se tiver um número multiplicando, o gráfico vai cortar sempre neste número. E isso é bem importante, porque não quer dizer que no Enem vão pedir para vocês desenhar um gráfico, mas eles podem dar um gráfico, como é o caso da questão que eu trouxe para vocês, e pedir para vocês determinarem o B, tá? Então, o que é importante saber? Se não tem número nenhum aqui, se é só o A elevado a x, o eixo Y vai ser interceptado no 1.
Se tiver um número aqui multiplicando a potência, é aonde vai cortar o eixo. Esse número aqui pode ser um número decimal, pode ser um número fracionário, pode ser um número inteiro, tá? Mas o que é importante lembrar, né? Que aonde corta o eixo Y é o B, tudo bem? Aí eu não trouxe exemplos, mas eu trouxe exercícios e eu resolvi os exercícios com vocês. Então vamos aos exercícios. Construa o esboço do gráfico de cada função exponencial abaixo. Eu construí passo a passo, mas eu quero que vocês lembrem que a gente tem que lembrar como é que é a construção, que é uma curva que não toca o eixo X, como não tem número multiplicando aqui, vai passar pelo 1, e aí ou ela vai subir ou ela vai descer. Quem indica isso é o A. O A, no caso, é o 2. Então, como o meu A é 2, 2 é maior que 1, vai ser uma função crescente, tá? Vai subir. Aí a gente constrói a nossa tabela, escolhe 5 valores para x e aplica a fórmula. Então, 2 elevado a x. 2 elevado a menos 2. Inverte a fração, fica 1 meio elevado a 2, que é 1 quarto. 1 quarto é 0,25. Então, o meu x é menos 2 e o meu y é 0,25. Lembrando que na hora de desenhar o gráfico, usem só uma casa após a vírgula para se basear, 0,2. Menos 1. 2 elevado a menos 1. 1 meio elevado a 1 é 1 meio, que é 0,5. Então, o x é menos 1 e o y 0,5. Aqui que eu queria dizer para vocês, no caso, se eu fosse comparar quem é maior, 0,25 ou 0,5, às vezes o pessoal se confunde. Sempre que vocês forem comparar números com vírgula, a gente tem que igualar as casas após a vírgula. Então, se aqui tem 2 números, aqui tem que ter 2 também. Então, a gente bota um 0. Então, na verdade, 0,5 é a mesma coisa que 0,50. Então, 0,25 e 0,50, o 0,50 é maior. Ou a gente esquece esse número após a vírgula, esse último número aqui, e fica só com 0,5 e 0,2, onde o 0,5 também é maior, tá? Depois, 2 elevado a 0, qualquer coisa elevado a 0 é 1, então fica o ponto 0,1. 2 elevado a 1 é 2, fica o ponto 1 e 2. E 2 elevado a 2 é 4, fica o ponto 2 e 4. Desenho meu plano cartesiano, marco os meus pontos e traço a minha curva. Aqui a minha curva ela não é tão... não sobe tão rápido, porque quem diz se ela vai ser mais inclinada ou não é o A aqui, né? Quanto maior esse A aqui, mais inclinada ela vai ser, porque ela vai crescer mais rápido. Então, aqui, menos 2, 0,25. Lembra que eu comentei para se basearem por 0,2? Então, aqui está o menos 2. Se o 0,5 é no meio, o 0,2 é um pouquinho abaixo. Menos 1 e 0,5. Então, menos 1, 0,5 ficaria bem no meio. 0 e 1. Se tem 0, quer dizer que fica sobre o eixo. O y é 1, então marca no 1. 1 e 2. X é 1 e o y é 2. E 2 e 4. X é 2 e o y é 4. Marquei os pontos, construí a minha curva. Se vocês olharem o gráfico desta e o gráfico do exemplo 3 elevado a x, ele é bem semelhante, como eu disse, só que cresce um pouco mais rápido. Então, é sempre assim, 4 elevado a x vai ser nesse comportamento, 5 elevado a x, 6 elevado a x. Sempre que o a for maior que 1, pode ser até 1,5 elevado a x, pode ser um número com vírgula, vai ser nesse tipo de comportamento. Próximo do x, corta no 1 e sobe. Depois eu resolvi fazer que é entre 0 e 1, tá? Então, o meu A aqui, 1/3 está entre 0 e 1, porque ele é aproximadamente 0,333. Nesse caso, escolhi os mesmos valores para x, 1/3 elevado a menos 2 é negativo, inverte a fração, fica 3 sobre 1 elevado a 2, que é 9. Então, é menos 2 com 9. 1/3 elevado a menos 1, inverte a fração, 3 sobre 1 elevado a 1 é 3, então menos 1 e 3. 1/3 elevado a 0, qualquer coisa elevado a 0 é 1, então fica 0,1. 1/3 elevado a 1 é 1/3, que é aproximadamente 0,33. Lembrem de marcar só com 0,3 para ficar mais fácil. E 1/3 elevado a 2 é 1/9, que é aproximadamente 0,1. Se vocês olharem o exemplo, que era 3 elevado a x, e aqui, que é 1/3, é os mesmos valores, só inverte. Desculpa. É os mesmos valores, só que antes o 0,1 ficava lá em cima e o 9 aqui embaixo. Tá? Marco os pontos de que maneira? Menos 2 com 9, depois menos 1 com 3, 0 com 1, 1 e 0,3, então um pouco abaixo da metade, e 2 e 0,1, quase lá. E construo o meu gráfico. Ah, mas está tocando no eixo X. Não, gente, não tá. Parece que tá, porque eu tive que afastar um pouco o gráfico para aparecer o 9. Até quando for números muito grandes, não precisa, vocês não precisariam marcar o primeiro ponto, tá? Então, ele
ele se aproxima tanto que parece que está tocando, mas não está. Inclusive, se vocês olharam o material teórico, o texto, eu botei dicas de vídeos, não sei se vocês olharam. Lá nas dicas de vídeos, era um vídeo de uma professora do YouTube, ela tinha resolvido o exercício A e o B, tá? Então, os exercícios estavam resolvidos lá. E, por fim, o exemplo C, que é aquele do segundo tipo, do caso especial. Então, o A é 2, é positivo, então é uma função que vai crescer, vai subir, não vai tocar o eixo X, só que agora, em vez de cortar no 1, vai cortar aonde? No 3. Então, tu mais ou menos já sabendo o comportamento, tu já poderia fazer o esboço. Mas aqui eu trouxe a tabela para vocês. Lembrando aqui que vocês têm uma multiplicação e uma potência. Eu sou obrigada a fazer primeiro a potência para depois multiplicar. Então, eu repito 3. Essa potência com expoente negativo eu inverto, então fica 3 vezes 1 meio elevado a 2. Faço a potência, fica 3 vezes 1 quarto. Multiplicação de fração é o de cima com de cima e o de baixo com de baixo. Então, vai ser 3 vezes 1, 3. E aqui embaixo tem o 1, tá? 1 vezes 4, 4. 3 divididos por 4 é 0,75. Na hora de marcar, marquem aproximadamente 0,7. 3 vezes 2 elevado a menos 1. Primeiro a potência, fica 1 meio elevado a 2. Então, fica 3 vezes 1 meio. O de cima com de cima, o de baixo com de baixo. Então, fica 3 vezes 1, que é 3. E aqui embaixo, 1 vezes 2, que é 2. 3 divididos por 2 é 1,5. 3 vezes 2 elevado a 0. Se aqui vocês fazem 3 vezes 2, 6, e 6 elevado a 0, vocês já erram. Então, lembre da ordem das operações. Primeira potência, 2 elevado a 0 é 1. E 3 vezes 1, 3. Então, ponto 0, 3. 2 elevado a 1, 2. 3 vezes 2, 6. 2 elevado a 2, 4. 3 vezes 4, 12. Então, se vocês fizessem primeiro a multiplicação, vocês acharem os valores errados. Cuidado com isso. Marco os meus pontos, então, menos 2 com 0,75, menos 2, 0,7. Então, 0,5 é na metade, 0,7 é um pouco acima. Menos 1 e 1,5, então, menos 1. 1,5 fica entre o 1 e o 2, na metade. 0 e 3, então aqui o meu y é 3, marca no 3. 1 e 6. E o 2 e 12, ó, eu nem mostrei para vocês, porque ficou muito grande, tá? Nem precisa, foi o que eu comentei com vocês. Olha aí o que eu falei. Lembra que eu disse que quando tivesse um número multiplicando a minha potência, esse número seria onde eu corto o eixo y? Olha só, exatamente. Ó, e mostrou, porque quando a gente faz 2 elevado a 0 a 1, é 1, e 3 vezes 1, 3. Então, cortou exatamente. Então, mesmo que tu não construa a tabela, que tu não consiga construir o gráfico perfeitamente, tu consegue construir um esboço. O que é um esboço? É mais ou menos a cara que vai ser, entendeu? Isso daqui eu uso o GeoGebra para construir. Vocês podem baixar o programa, ou vocês podem botar GeoGebra online. E aí não precisa nem baixar, e aí tu constrói. Tu só tem que saber alguns truquezinhos. Por exemplo, tu bota y igual a 3 vezes. O vezes não é um ponto. O vezes é o nosso asterisco. E quando tu quer botar uma potência, 2 elevado a x, tu tem que botar 2, aí tu tem que botar o acento circunflexo, que aí o acento circunflexo, ele indica que é uma potência, tá? Então, esses gráficos eu construo, né, no GeoGebra para trazer com mais perfeição para vocês, tá bem? Bom, construímos os gráficos, como eu disse, é importante saber construir, porque se tu sabe construir, tu sabe qual é a cara dele. Então, às vezes dá trabalho, dá, mas é bom tu saber como construir para saber qual vai ser a cara dele. Mas o principal é saber interpretar. Então, agora o exercício 2, ele pede simplesmente para classificar as funções em crescente ou decrescente. Só que tem algumas pegadinhas aqui, né? Primeiro caso, em vez de f de x, eu usei y. Y igual a 1,6 elevado a x. O meu a é o número, né, a base da potência, 1,6. Como o a é maior que 1, lembra que pode ser número com vírgula, mas tem que ser maior que 1, a função é crescente. Aqui, 10 elevado a menos x. Ah, o a é 10, é crescente. Errado. A função, ela é um número elevado a x, não é elevado a menos x. O meu expoente tem que ser somente x. Se tem um negativo, eu tenho que resolver esse problema. Olhem lá a lei da função a elevado a x, sem negativo, sem número. Então, se tiver um negativo, a primeira coisa que eu tenho que resolver é resolver o problema. Expoente negativo, eu devo torná-lo positivo. Como que eu torno o expoente positivo? Invertendo a fração. Então, 10 elevado a menos x vai ficar 1 sobre 10 elevado a x. Então, na verdade, esta função é a mesma coisa que essa. Y igual a 1 sobre 10 elevado a x. Ah, mas para desenhar o gráfico faria diferença? Para desenhar algum gráfico, não. Mas para te analisar se é crescente ou decrescente, sim. Porque, na verdade, o meu A é 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é 0,5.
Ou seja, o meu A está entre 0 e 1. A minha função é decrescente. Então, se vocês não prestam atenção nesse negativo, tu olha só o 10 está errado. Então, lembrem que a função é um número com expoente x, positivo. Se for negativo, eu tenho que torná-lo positivo para analisar quem é o A. Então, o meu A era 1 sobre 10, que é 0,1. Aqui, o meu A é 3 meios. 3 meios é a mesma coisa que 1,5. Como o A é maior que 1, função crescente. Quando for fração, gente, não precisa dividir. Como é que vocês podem cuidar? Quando o numerador, o maior, o de cima é maior, então tu tem um número grande divididos por um pequeno, vai ser maior que 1. Então, 3 divididos por um número menor vai ser maior que 1, vai ser 1,5, 1,6, pode ser o número 2, alguma coisa. Mas sempre que tu tiver um número maior em cima, é maior que 1. Sempre que tu tiver um número menor em cima, então tu tá pegando uma coisa pequenininha e dividindo por uma maior, vai ser menor que 1. Então, se tu não quiser dividir, quiser só analisar, número pequeno em cima, fica entre 0 e 1. Se for número grande em cima, é maior que 1, tá? E, por fim, mais uma pegadinha, expoente negativo, então eu preciso torná-lo positivo. 1 meio elevado a menos x fica 2 elevado a x, ou seja, o meu A é 2, o meu A é maior que 1, a minha função é crescente. Então, olhem só, aqui, se eu olho só o 10, eu ia errar, e aqui, se eu olhar só 1 meio também. Então, lembre que o expoente tem que ser x. Tá bonitinho x positivo? Então, analisa. Entre 0 e 1 é decrescente, maior que 1 crescente. Último exercício. A partir de uma pesquisa, obteve-se o gráfico abaixo que indica o crescimento de uma cultura de bactérias ao longo de 6 meses. Analisando o gráfico, responda. Primeira coisa, isso aqui é uma curva, então já nos dá a ideia de ser uma função exponencial. Além disso, fala em crescimento de bactérias, que costuma ser dado pela função exponencial, tá? O que acontece? A gente trabalha muito com eixo horizontal é o x e o eixo vertical é o y. Quando a gente traz um problema, a gente não consegue interpretar muitas vezes. Então, vamos prestar bem atenção, tá? O eixo que está deitado, que está na horizontal, que é o meu x, eu estou chamando de tempo, e ele é dado em meses. Então, esse 0 representa o mês 0, é o início, quando começa. Aqui seria o mês 1, o mês 2, o mês 3, o mês 4. Então, se eu perguntar alguma coisa, o que aconteceu no mês 1, né, depois de 6 meses, então, esse é os meses. Aqui está no eixo Y, que seria o eixo vertical, está falando em número de bactérias. Então, esses números aqui do Y representam a quantidade de bactérias. Então, aqui é 0 bactérias, aqui é 5.000 bactérias, 10.000 bactérias, 15.000 bactérias e assim por diante. Então, ele diz, com quantas bactérias se iniciou a pesquisa? Iniciar é no mês 0. Então, eu quero saber quantas bactérias eu tinha no mês 0. A quantidade de bactérias está sendo dada por esse gráfico em azul. Então, no mês 0, eu tinha quantas bactérias? É só vocês olharem o gráfico, ó. Ai, desculpa. Então, ó, eu marquei até de laranja para destacar. Então, no mês 0, eu tenho quantas bactérias? 5.000 bactérias. Então, com quantas bactérias se iniciou a pesquisa? Com 5.000, tá? Letra B. Após 6 meses, qual a quantidade total de bactérias? 6 meses, vai lá nos 6 meses, e aí procura onde que está o gráfico. Então, esse aqui é os 6 meses. Aí tu vai lá e vai ver que aqui tem uma bolinha, ó. Certo? Ó, tinha um pontinho, destaquei ele para vocês. Esse aqui é o ponto que indica o mês 6, tá? E a quantidade de bactérias, eu vou lá e puxo para o eixo Y. 15.000. Então, em 6 meses, nós temos quantas bactérias? 15.000 bactérias. Depois, admitindo a lei de formação da função, a lei é a fórmula, que representa essa situação como f de x igual a b vezes a elevado a x determina o valor de b. Então, ele acabou de dizer que esse gráfico aqui, ele é definido por essa fórmula aqui, por essa lei da função, ó, exponencial, porque o expoente é o x. Ele não deu o a e o b, mas quando ele diz que é o a elevado a x, lembrem que a e b são números e que o x é a nossa letra. Então, é uma função exponencial, como nós já desconfiávamos. E ele pede para determinar o b. Lembra o que eu falei para vocês? Que se não tem b, corta sempre no 1, no eixo y, e quando tem b, o b indica onde corta o eixo y?
Então, no caso aqui, lembre que o nosso eixo Y é o eixo das número de bactérias, é o que está em pé. Onde é que está cortando o eixo Y? Não é no 5.000? Ó, não é? Sim, então, ó, o valor de B é o valor onde o gráfico intercepta o eixo Y. Logo, o meu B é o quê? 5.000. Tá? Então, essa questão aqui de todas, para mim, é a mais importante. Construir gráfico é chato? É, mas é bom praticar. Para tu treinar construção de plano cartesiano, marcar pontos, treinar as operações com potência, com fração, número decimal, né? É bom para isso. É bom também porque se tu sabe construir um gráfico, tu sabe como funciona, né? O gráfico da função exponencial, mas o que é mais cobrado, que a meu ver para mim é mais importante, é vocês saberem analisar esse gráfico. Então, conta nenhuma, era só interpretar. Quando que inicia a pesquisa? No mês 0. Então, tá aqui. Após 6 meses, ó, tá aqui o 6, 15.000 bactérias. Quem é o B da minha função exponencial? Ó, lembra que o B é o número onde corta o eixo Y. Então, tá aqui, 5.000. Então, simples. Apenas olhando, analisando o gráfico. E era isso, né? Trouxe a explicação para vocês, todos os exercícios resolvidos. Um bom trabalho a todos. Façam os exercícios, refaçam. Tendo dúvidas, só me perguntar, certo? E se precisar de um caso mais específico, eu queria que tu construísse, né, passo a passo, eu posso desenhar na mão, né? Fazer um videozinho construindo o gráfico para vocês manualmente, tá bem? Abraço.